Chegamos ao último dia da nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. E o tema da nossa campanha é Eu Vou, tomar decisões para uma vida cristã impactante. Nesses dias nós fomos motivados, incentivados a dizer eu vou. E esse tema, ele é inspirado no texto do profeta Isaías, que se encontra no capítulo 6, que diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e acima dele havia serafins que diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E de repente ele ouve uma voz que diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E nós somos motivados a dizer também, eis-me aqui, eu vou, Senhor. E nesses dias nós tivemos, então, na primeira semana, o chamado para tomar uma decisão que possa impactar a nossa vida pessoal. E diretamente essa decisão também vai impactar nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo e, consequentemente, com o relacionamento que nós temos com a Palavra de Deus. E depois com a Igreja do Senhor e com o seu reino. E por fim, na última semana, nós fomos motivados a tomar uma decisão que nos impacta na nossa vida em relação à pregação do Evangelho. E nesse último dia da campanha, o tema é Eu vou pregar o Evangelho até os confins da terra e até o fim chegar. Que se encontra no texto inspirativo de Atos 1:8, que diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E também Mateus 24:14, que diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Esses textos, eles nos chamam a atenção e nos convidam a sair da nossa zona de conforto, para que a gente possa anunciar o evangelho àqueles que estão em trevas, àqueles que ainda não conhecem o Senhor. E essa tomada de decisão é algo que cada um de nós devemos fazer, porque o ID é para a igreja do Senhor, para cada um dos seus servos. E é algo muito importante que quando Jesus ele diz para que sejamos suas testemunhas, ele também nos promete que receberemos o poder, e o poder de Deus veio sobre nós com o Espírito Santo. A missão não depende da minha força, não depende da minha própria habilidade, dos meus dons, mas depende da capacitação do Espírito Santo para que possamos vencer o medo, vencer as fronteiras, as barreiras, seja qual for a dificuldade, para que naquele grande dia em que se revela o propósito do Senhor, o Cordeiro estará no centro e ao redor dele um povo formado por todos os povos. E eu vou até onde a graça me enviar. Eu vou até onde o Espírito me conduzir e eu vou até os confins da terra. Esse é o chamado que arde em nosso coração e que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.